Fique agora com o resumo da novela A Terra Prometida, mas antes, inscreva-se no canal e fique por dentro de tudo o que acontece na novela de segunda a sexta. No capítulo de hoje, no acampamento, Akan e os filhos são cercados pelos outros guerreiros. Os vilões pegam suas espadas e tentam enfrentar os outros líderes. Akan diz que não irá morrer sem antes lutar. Porém, ao perceber que estão em desvantagem, o vilão diz aos filhos que não adiantará de nada eles lutarem, e jogam suas espadas no chão. Josué se aproxima de Akan e pede que ele confesse agora o que ele fez. Akan e os filhos se ajoelham, e o vilão confessa ter ficado com os tesouros, mas que não pretendia fazer mal algum, e que pensou que ele poderia ficar com algumas riquezas, afinal, eles venceram a guerra contra Jericó. Gibar diz que não vê mal algum no que eles fizeram, e Melquias diz que eles mereciam, pois ele quase morreu naquele lugar. Em seguida, para tentar livrar os filhos, Akan diz que eles não tiveram culpa de nada, e assume que tudo foi ideia dele. O vilão tenta convencer os líderes de que sua intenção não era de prejudicar ninguém, e confessa que pecou sim, contra o Senhor, mas que não foi intencional. Em seguida, ele diz que agora que confessou tudo, pede clemência, pois não acha certo que ele e seus filhos sejam punidos. Josué se mostra firme, e diz que essa decisão não é dele, e sim do Senhor, e que ele ordena que seu crime seja punido, pois o seu pecado prejudicou a todos eles. Akan começa a chorar, e diz que não é justo sua punição. Eleazar fala que por ele ter confessado não quer dizer que ele tenha se arrependido. Orgulhoso, o vilão se revolta, e questiona se os outros líderes acham isso certo, e começa a falar para o povo que ele não roubou um hebreu, e sim um cananeu, e afirma que isso não é motivo para punir um guerreiro de sua importância, e que ele não pode morrer por um simples punhado de ouro. Eleazar diz que esse simples espólio de guerra estava condenado por Deus, e tomá-lo para ele foi assinar sua própria sentença de morte. Em seguida, Josué pede que ele conte como fez para roubar os espólios. Sem mais escapatória, Akan então começa a contar como roubou os tesouros e onde os escondeu. Ao fim, o vilão se enfurece e exige ser perdoado. Eleazar diz que o único que poderia lhe perdoar é Deus, mas que para isso, ele deveria ao menos mostrar estar arrependido. O vilão tenta pegar a espada, mas é impedido por Josué e os outros guerreiros. Furioso, Josué diz que maldito será o seu nome para sempre, e fala que por causa dele, muitos guerreiros morreram. Caleb diz que para sempre ele será uma mancha ruim na história de Israel. Em seguida, Josué pede que Salmão e Otniel vasculhem a tenda de Akan, e tragam as provas do furto, para que não restem dúvidas de que eles são culpados. Melina fala para Najara que não sabe o que será dela se sua mãe for executada. A moça se desespera em pensar na hipótese, quando Yusuf entra no quarto e ordena que prendam ela. Melina fica surpresa, e pergunta o que está acontecendo. O general diz que não adianta ela fingir, pois não convence ninguém, e afirma que ela irá pagar muito caro pela traição. Em seguida, Melina é levada até o rei, e lá ela fica sabendo que sua mãe conseguiu fugir. Camir pede que a filha pare de encenar, pois é claro que ela sabia de tudo. Melina nega ter ajudado Ula a fugir, porém, Camir não acredita e exige que ela fale a verdade, para que ele possa pelo menos pensar em amenizar o seu castigo. Melina nega ter algum envolvimento, mas confessa estar feliz que ela tenha conseguido fugir da cidade, e de suas garras cobertas de sangue. Furioso, Camir dá um tapa na jovem. Ravenna intervém, e diz que ela realmente parece não saber o paradeiro da mãe. Em seguida, a feiticeira diz que através do fogo saberá quem de fato ajudou Ula. Camir então ordena que ela faça os preparativos o mais rápido possível, pois não pode deixar que a assassina de seu irmão fuja. Ravenna pede que Jordi leve a princesa para a sua sala, e dê início aos preparativos. Em seguida, Camir ordena que Yusuf feche os portões da cidade, e avisa que enquanto não colocar a mão na rainha, ninguém entra ou sai da cidade. Enquanto isso, Salmão e Otniel encontram o ouro enterrado na tenda de Akan. Jordi confessa a Melina ter ajudado Ula a fugir da prisão. Em seguida, ele pede que ela apareça, e elas se encontram. Ula pede para a filha fugir com ela, porém, Melina diz que não pode sair de Ai, não ainda. Salmão e Otniel entregam os ouros que foram encontrados na tenda de Akan. Furioso, Josué arremessa a capa com pedras de diamante em Akan. O vilão começa a chorar, e volta a pedir clemência. Ao ver o amante prestes a ser morto, Mara se segura para não chorar, enquanto que Akan pede que poupem a vida de seus filhos. Mesmo sabendo dos crimes de que está sendo acusado, o vilão tenta comprar os outros líderes, e diz que pode pagar pelo seu crime, e que pode conseguir mais tesouros e pedras preciosas.
Josué parte para cima de Acã e diz que nada vai compensar as vidas que Israel perdeu por sua culpa. Em seguida, o líder manda levarem o traidor e sua família para que sejam apedrejados e que sumam da face da terra, junto com o fruto de sua traição. Desesperado, Gibar suplica por ajuda e joga a culpa toda no pai. Acã repreende a atitude covarde do filho e diz que se for para morrer que morra pelo menos como homem. Ula tenta convencer a filha a fugir com ela e diz que se ela continuar ali, sua vida não valerá mais nada. Melina diz que não pode ir, pois precisa salvar Iru. Ula fica surpresa e Melina diz que ele salvou sua vida e que não pode deixar ele aqui, mas assim que conseguir libertar o rapaz, ela garante que irá ao seu encontro. Elas se abraçam emocionadas e Ula vai embora. Enquanto isso, os soldados vão até a hospedaria de Zaira à procura de Ula. A bruxa diz que eles vão vasculhar à toa, pois a essa altura, ela já deve estar bem longe da cidade. Enquanto a rainha foge a cavalo da cidade, Ravena tenta descobrir quem ajudou Ula a fugir. Sobre os olhares apreensivos do rei, a feiticeira consulta o fogo sagrado. Josué guia o povo até o local do apedrejamento. Melquias implora por clemência, em seguida, eles são amarrados. Acã grita dizendo que estão cometendo um erro. Caleb pergunta de que adianta as riquezas, se agora eles estão ali, caminhando para a morte. Acã tenta fazer a cabeça dos hebreus e diz que eles estão sendo guiados por um homem que não sabe liderar, e pergunta quem é Josué para dizer que a culpa da derrota é deles, e acusa o líder de não querer assumir a responsabilidade, e que está colocando todos contra eles. Salmão pede que ele pare, pois nem nessa hora ele é capaz de enxergar o seu erro, e questiona se eles não se arrependem do que fizeram. Acã mostra sua verdadeira face, e diz que não se arrepende de nada, e afirma que fez o que era certo. Salmão fica perplexo, e diz que não pode acreditar que mesmo depois de tudo isso, eles ainda se acham donos da razão. Caleb diz que eles estão cheios de orgulho, e que se pelo menos eles mostrassem um pouco de arrependimento, o Senhor teria misericórdia deles. No reino de Ai, após consultar o fogo sagrado, Ravena diz que os deuses não a deixam ver quem é o culpado, mas que deu para ver que o cúmplice de Ula é um homem e não uma mulher. Surpreso, Camir se pergunta quem poderia ser. O rei diz que só isso não basta, pois ele precisa saber quem é o maldito. A feiticeira diz que não é possível enxergar o rosto do impostor, mas garante que Melina é inocente. Camir fica preocupado, pois desconfia que exista um traidor entre eles. Arauto visita Tileia e diz que precisa conversar com ela e Kira. Arauto diz que tem algo que ele nunca contou a elas, e revela que conheceu Rafi quando ficaram presos nas masmorras, e que se tornaram amigos. Em seguida, Arauto diz que ele e Rafi eram as presas na caçada humana de Durgal. Ele conta que tentou salvar a vida de Rafi, porém, o rei não aceitou a sua proposta, e preferiu salvar sua vida que a de um pai de família. Kira se emociona, e agradece por ele ter tentado salvar a vida de seu pai. Em seguida, ele diz que gostaria muito de ter uma família e ser correto assim como Rafi era. Emocionada, Kira aceita ter Arauto como padrasto. Josué questiona por que Acã traiu Deus, pois ele avisou que não era para nenhum deles ficar com o espólio de Jericó. Acã diz que pouco lhe importa o que Deus disse, pois ele nunca fez nada por ele. Enquanto Acã está prestes a ser apedrejado, Mara chora no celeiro lamentando a morte iminente de seu amante. Acã mostra o seu verdadeiro eu, e o quão invejoso era. O vilão diz que não aceita um Deus que não lhe deu tudo o que ele queria, e que não lhe colocou como o líder de Israel, e que por isso, ele não quer saber desse Deus. Diante das palavras do vilão, Josué diz que Acã rejeitou a Deus, e por isso ele o rejeitou, e que por ele ter perturbado toda Israel, hoje, o Senhor lhe perturbará. Em seguida, Josué ordena que peguem suas pedras, Maquira o primeiro a jogar uma pedra, vindo a acertar a testa de Acã. Em seguida, os outros começam a jogar as pedras neles, enquanto é apedrejado, Acã esbraveja com Josué, o chamando de maldito. Maquira e outros guerreiros jogam os bens e as riquezas roubadas por Acã em uma fogueira. Eleazar e Josué avisam que o local do apedrejamento se chamará Vale de Acor, que quer dizer tristeza. E esse foi o resumo de hoje. Se você gostou do resumo, deixe seu gostei nos comentários, ou dê sua opinião sobre o que está achando da novela, e até o próximo vídeo.